Senhora presidente, nós já temos quórum para iniciar a sessão. Ok, muito obrigada, Murilo. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Hoje eu não estou utilizando a sala da CETIC para transmissão, estou aqui na minha sala da própria PG. Também estou sem a máscara porque estou sozinha aqui na minha sala. Novamente agradeço a presença de todos. O Murilo já falou que estamos com um quórum. Então, hoje nós estamos na nossa reunião ordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, dia 17 de setembro de 2020, às 13h30. Item número 1 de pauta, a nossa ata. Ela está projetada, eu acredito, né, Murilo? Ainda não. A ata contém ali o número do documento digital, né, que todos os conselheiros acessam a ata, leem e depois de aprovada a gente solicita a assinatura dos conselheiros que estiverem presentes na ata referente a essa reunião. Uhum. Então, em discussão, em votação, quem for contrário à redação da ata, se manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Item 2 da nossa pauta, expediente. Para expediente, nós temos uma inclusão em pauta, que é o processo número 27648 de 2020, que tem como interessada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitora Letícia, assunto proposta de alteração da resolução número 280/2006, que dispõe sobre o programa de bolsas de monitoria de pós-graduação PROMOP da UDESC. É uma inclusão em pauta. Professora Letícia. Perdão, por favor. Sim, Murilo? A professora Fernanda, por favor. Sim, Fernanda. Eu gostaria de fazer a solicitação de retirada de pauta do processo número 26535/2020, para que ele retorne ao CH, para que, em conjunto com a interessada, coloque em pedido em consonância com a fundamentação legal da resolução. Está diligenciando o processo, então, professora Fernanda? Isso, professor, obrigada. Isso, Murilo, é então uma diligência a esse processo que estava com a Fernanda, que é o item 3.2 da nossa pauta, processo 26535/2020. Senhora presidente, só gostaria de prestar um esclarecimento em relação à inclusão em pauta. Ok. Até para que não fique uma ideia equivocada das inclusões em pauta, né? A gente sabe que as pautas, pelo regimento, elas fecham com 15 dias de antecedência da reunião, né? E a pauta das reuniões ordinárias, ela deve ser publicada com 10 dias de antecedência da reunião. Então, os processos que ingressam posteriormente ao fechamento da pauta, eles até 72 horas a gente pode encaminhá-los a relator, dependendo do tipo do processo. Esse processo do item 3.6 só está sendo possibilitada a inclusão em pauta porque nós tivemos ainda os 10 dias para publicação da proposta de resolução que está sendo objeto aí do processo. Se nós não tivéssemos os 10 dias, nós não poderíamos incluir esse tipo de processo em pauta, porque ele tem todo um cronograma diferenciado, que ele exige 10 dias de publicação, 3 dias para apresentação de DVS ao relator, todo aquele rito diferenciado. Se nós não tivéssemos os 10 dias, nós não estaríamos solicitando a inclusão em pauta. Gostaria de deixar isso claro para que não parasse dúvida quanto à questão da inclusão em pauta. Quando se trata de proposta de resolução, se nós não tivermos 10 dias
de publicação da proposta, nós não poderíamos incluir em pauta. É isso. Muito obrigada, Murilo. Murilo, te pergunto também, com relação às inclusões em pauta que a gente faz, todas elas devem ser postas em votação? Sim, sim. Ok, e essas duas inclusões, então, a gente pode colocar, votar uma a uma ou fazer em conjunto? Eu acho que uma a uma, né? Que é o processo inclusão e a retirada em pauta a gente não coloca, né? Isso, só a inclusão que exige a votação. A retirada de pauta é uma prerrogativa do relator, tá? Perfeito, ótimo. Então, professora Letícia, eu gostaria de pedir inscrição aí no expediente, que eu consegui entrar só agora. Ok? Danilo. Sim, Danilo. Murilo, a gente pode ainda fornecer inscrição em expediente? Eu acho que a senhora não havia encerrado as inscrições ainda, né, senhora presidente? Ok. Sim, Danilo. Coloquei o seu nome aqui Obrigado. Para o expediente. Tem mais alguém que gostaria de fazer inscrição para expediente? Bom, e não tendo, coloco em votação, então, a inclusão em pauta do processo número 27648/2020. Quem for favorável à inclusão em pauta, por favor, permaneça como está. Aprovada a inclusão em pauta. Senhor conselheiro Danilo, por favor. Conselheiro Danilo. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, primeiro, salientar que eu não encontrei nos regimentos internos da universidade, especificamente dos seus conselhos, que toda pauta, né, de um colegiado se define a partir de processos que contenha relatores e pareceristas, enfim. Inclusive, o colegiado do qual eu participo, frequentemente temos pontos de pauta que são relativos a questões amplas e relacionadas aos fluxos de trabalho, relacionados a uma série de fatores do programa de pós-graduação, e não há relator. Há, no final da discussão, alguns encaminhamentos que são aprovados a partir da discussão realizada em torno do tema. Feita essa consideração, eu gostaria de dizer que nós estamos organizando aí um grupo de técnicos que trabalham com a pós-graduação. Iniciamos com discussões via e-mail e essa semana tivemos uma primeira reunião online via plataforma Teams, com a participação de representantes de 5 centros, né? O Murilo está selecionando uma coisa ali, mas enfim. E a gente tirou algumas propostas para serem apresentadas aqui nessa Câmara, né? Primeiro, a primeira questão que a gente tirou foi o seguinte, né? As secretarias acadêmicas, os programas de pós-graduação, estão encontrando seríssimos problemas com relação ao fato do SIGA estar fechado para as secretarias realizarem ajustes de matrícula. Já foi solicitado à Pró-Reitoria, já teve até uma reunião sobre esse assunto, mas, infelizmente, a coisa não foi encaminhada a contento, não foi resolvido o problema. Hoje nós temos casos, né, na nossa reunião foram relatados, casos de que diariamente a Secretaria Acadêmica tem que solicitar a abertura do SIGA para poder realizar o ajuste de matrícula. Isso demanda um monte de trabalho para as secretarias, né? Isso gera uma série de problemas no fluxo de trabalho da própria secretaria, né? Sem contar vários outros problemas que isso gera. Né? Nós temos um caso também bastante problemático, que foi o fato de haver uma prorrogação na possibilidade de ajuste de matrículas aí durante a pandemia, e o que aconteceu é que esse período de ajuste ficou restrito
a ação da secretaria, não foi aberta aos estudantes. Então, isso também gerou um monte de trabalho para a secretaria, sendo que o período normal de ajuste, quem pode fazer o ajuste é o aluno, automaticamente lá pelo SIGA. Né? Enfim, são vários os problemas que têm ocasionado esse fechamento, né? E os técnicos reunidos solicitam, né, com urgência que a Pró-Reitoria providencie a abertura do SIGA para os secretários acadêmicos, para os secretários de programas poderem realizar ajustes fora do prazo. Claro, desde com as devidas autorizações, tanto de orientador como de colegiado, se for necessário, né? Mas que não seja fechado e que cada vez que tem que fazer um ajuste, a secretaria tem que solicitar a abertura do sistema. Eu gostaria de solicitar que esse ponto fosse incluído em pauta, inclusive que fosse votado por essa Câmara a abertura do SIGA para ajuste de matrículas feitos pela Secretaria Acadêmica. Né? O Murilo está dizendo ali que, mas no entendimento dele, eu não entendo que esse parágrafo aí, esse artigo aí determine que todos os processos têm que ter relatoria. Né? Então, o colegiado onde eu trabalho está infringindo aí as regras da universidade, porque é muito comum a gente ter o colegiado ter ponto de pauta sem ter parecerista e com discussões que provocam encaminhamentos e assim por diante. Uma outra questão que eu queria, além da questão do SIGA, que também gostaria que fosse pautado por essa Câmara, não necessariamente hoje, né, e que foi colocado na nossa reunião dos técnicos, problema seríssimo com o PROAP. Né? As prestações de contas do PROAP são frequentemente retornadas ao programa que faz a prestação, ao secretário que faz a prestação de contas. Eu, por experiência própria, não há uma única prestação de contas que eu fiz do PROAP que não retornou para ser revista, para ser adequada, inclusive com mudanças nas exigências, né? E prestações voltando mais de uma vez. E isso, pela a reunião que a gente teve, pelos relatos que a gente teve, isso não é exclusivo do meu programa, isso ocorre em todos os programas que estavam ali presentes, isso ocorreu, isso ocorre, ou seja, é um problema seríssimo que a gente tem dentro da nossa universidade, o processo de prestação de contas do PROAP. É necessário que essa Câmara abra discussão sobre isso e resolva esse problema, porque isso tem gerado inúmeros problemas, um retrabalho significativo dos secretários. Né? A gente tem, foi tirado como algumas propostas que precisam ser aprofundadas, evidentemente, né? Por isso a necessidade de ser pautado esse ponto na Câmara. A necessidade de talvez a gente pensar num técnico nas coordenações de finanças de cada centro que passem a assumir esse trabalho, né? E aí com a centralização dessa prestação de contas numa pessoa, né? E com isso ele fazendo com mais frequência esse tipo de trabalho, ele se especializaria e tornaria o fluxo de trabalho muito mais eficiente do que é hoje. Essa é uma proposta preliminar. Uma outra proposta que teve bastante aceitação na nossa reunião foi a necessidade, inclusive é uma experiência já que está em andamento no programa onde eu trabalho, a necessidade da gente ter um manual de prestação de contas onde tenha um modelo, né, dessa prestação para que a gente possa se referenciar a ele toda vez que for fazer uma prestação de contas. Então, são duas propostas aí em relação ao PROAP que a gente precisaria discutir e aprovar nessa Câmara, na minha opinião. E um outro problema que foi levantado, que eu gostaria de destacar aqui, é com relação à plataforma Sucupira, que também essa Câmara precisa discutir isso. Hoje, a grande maioria das pessoas que alimentam a plataforma Sucupira são técnicos e estudantes que ajudam a coordenação. Isso, a rigor, é irregular, porque o ID da plataforma é do coordenador, a senha é do coordenador, portanto, é responsabilidade dele. Esse é um problema que a gente precisa discutir. Há uma irregularidade, evidentemente, que a gente não quer que o coordenador, daqui para frente, assuma toda essa tarefa, porque ela é muito extensiva, né?
mas é preciso resolver esse problema da irregularidade. A gente precisa discutir. O nosso tempo já esgotou aqui dos 3 minutos. Eu estou anotando tudo aqui, eu só solicito que você seja um pouquinho mais breve, por favor. Então, eu não sabia que havia esse tempo de 3 minutos no expediente, não foi me alertado isso. Mas tudo bem. Com relação ao Sucupira, eu gostaria de dizer ainda que é preciso repensar essa forma com que tem sido encaminhada a alimentação da plataforma. A gente precisa discutir esse assunto na Câmara de pós-graduação. E um dos encaminhamentos que eu estava na fala anterior, que eu estava citando, é a necessidade da gente construir, elaborar um formulário, experiência que já vem sendo colocada em prática no programa onde eu atuo, que é o PPG Plan, um formulário que espelha, né, os quadros da plataforma Sucupira para que os professores preencham. Isso demanda um trabalho, evidentemente, professores já estão sobrecarregados de trabalho, a gente sabe disso, e irão reagir a mais um formulário para preencher. Mas, se for um formulário bem orientado e que exclui toda aquela outra tarefa que a coordenação faz, de sistematicamente estar mandando e-mail para os professores, solicitando os dados para incluir no Sucupira. Senhor Danilo, por favor, eu solicito um pouquinho mais de brevidade para finalizar a sua fala. Então, se você quiser, eu posso me inscrever de novo, depois que outra pessoa falar, enfim. Mas, então, eu queria que também se pensasse da necessidade de pautar a questão da alimentação da plataforma Sucupira nessa Câmara, né? Enfim, toda essa minha fala é no sentido do que eu já venho reiterando aqui nessa Câmara, da necessidade dessa Câmara ser um espaço de discussão e de definição de políticas para pesquisa e pós-graduação da universidade, e não um mero espaço de homologação e de aprovação de pareceres que já vem, na sua grande maioria, com a picola de pareceres anteriores da instância que nós estamos representando, se fazendo representar aqui. É isso. Obrigada, senhor Danilo. Eu peço ao Murilo fazer a leitura sobre como que funciona a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Murilo, você pode fazer isso? Senhora presidente, está bem claro ali no regimento que esta Câmara ela atua mediante análise de processos, né? Esse é o regimento do Conselho Universitário, que se aplica às câmaras também, né? Fora isso, tem os atos do presidente sujeito à homologação e o quinto, que é os trabalhos das comissões. Então, essa Câmara ela não atua sem que haja uma proposição formal, tá? Eu acho que o conselheiro Danilo está equivocado quanto ao papel desta Câmara. Esta Câmara não é um órgão propositivo, tá? Ela é um órgão consultivo deliberativo. Ela só age através de demanda, né? Ela pode propor desde que siga o item 5º ali do artigo 32, mas alguém tem que propor à Câmara a constituição de comissão. Se o plenário concordar, constitui-se a comissão, essa comissão trabalha uma proposição e vem mediante um relator. Então, não dá para confundir o papel dessa Câmara como sendo um órgão propositivo. O único órgão propositivo que nós tínhamos na estrutura da universidade era o Conselho Comunitário, que foi extinto na última reforma regimental. Eu só gostaria de deixar isso claro. Isso tudo está dentro do regimento para leitura dos senhores conselheiros. É isso. Muito obrigado, senhor Danilo. Então, eu entendo a interpretação do Murilo, né, mas quando a gente for ver as responsabilidades dessa Câmara, né, eu não entendo que ela se reduza a deliberações, né, ou a proposições. Mas, independente, vamos considerar ou seja, se exclua a ideia de proposições. Mas, então, se a gente for considerar que ela tem caráter deliberativo,
e sobre todos aqueles aspectos que diz lá que são de responsabilidade da Câmara, e essa Câmara pode, portanto, deliberar sobre procedimentos relacionados ao Sucupira, pode sim deliberar sobre procedimentos relacionados ao SIGA, ao PROAP, enfim, pode ter deliberações sobre isso. E, na minha avaliação, independente de ter um processo para análise. Mas, se esse é o entendimento da Câmara, então eu estou solicitando aqui duas coisas, ou uma ou outra, que a Pró-Reitoria tome a iniciativa de elaborar proposições relacionadas, abrir uma discussão, primeiro, evidentemente, né, abrir uma discussão sobre esses temas, junto à pós-graduação, junto... os 3 temas estão relacionados à pós-graduação, portanto, junto às pós-graduações, para que se elabore algum documento que venha a ser debatido e deliberado sobre o mesmo aqui dentro dessa Câmara. Ou a outra opção, que a Pró-Reitoria tome a iniciativa de criar uma comissão para tratar desses 3 assuntos, ou uma comissão para tratar de cada um desses assuntos, considerando a problemática que envolve esses assuntos, para que essas comissões produzam algum material a ser apreciado por essa Câmara. Com relação à questão do SIGA, especificamente, dada a sua urgência, eu gostaria que a Câmara, se não deliberasse, pelo menos abrisse a discussão, né, e que a gente pudesse ter aqui uma ideia de como que essa Câmara está entendendo essa situação, né, dada a urgência que é de abrir o SIGA para que se faça ajuste de matrícula pela Secretaria Acadêmica, tendo em vista a quantidade de trabalho que está gerando, a forma como está colocado hoje com o fechamento do SIGA. Obrigada, conselheiro Danilo. Senhor presidente, Senhor presidente, me permita só, mais uma vez, uma explicação regimental. O conselheiro, se ele entende que a legislação precisa de aperfeiçoamento, ele não pode exigir da administração que proponha a melhoria. Ele tem que se mexer e propor a melhoria. O conselheiro, se entende que há necessidade de rever a legislação, ele tem toda a prerrogativa de submeter uma proposição. Não entendo que seja o papel do conselheiro ficar exigindo que a administração trabalhe à luz do entendimento dele o que seria melhor ou pior para a legislação. Eu acho que é uma iniciativa que tem que partir do conselheiro. Está bem claro ali. Nós temos 2 formas de propor, de motivar as matérias para análise da Câmara. Uma é vindo das bases, geralmente vem dos departamentos, né? E a outra é de dentro da própria Câmara, mediante, sim, aí uma proposição de criação de comissão. Então, o conselheiro tem que conscientizar os demais conselheiros que a legislação é falha, que precisa de melhoria. Aí a Câmara aprova a constituição de uma comissão, a comissão se resguarda, analisa e traz a proposição para deliberação. Do contrário, nós estamos fugindo totalmente às regras de funcionamento dessa instância. Muito obrigada, Danilo. Você foi bem claro. Gostaria de fazer uma réplica. Por favor, Danilo, eu estou com a palavra. O Murilo foi bem claro com relação a isso. Todos os processos, o normal, ele sempre chega aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, os processos que dizem respeito à Câmara de Pesquisa e Pós, e após uma análise, então, eles vão ou não para relatores, né? Normalmente eles acabam indo para o relator faz o seu relato e traz aqui para a Câmara da Pesquisa e Pós-Graduação. Eu só queria fazer uma réplica. Então, só queria colocar o seguinte, o meu entendimento com relação ao que o Murilo colocou agora, é idêntico, né? A minha intenção aqui evidentemente que eu, como um mero conselheiro dessa Câmara, né, representante técnico, inclusive em ampla minoria aqui dentro dessa Câmara, não me sinto no poder
ou na condição de constituir uma comissão para abrir essa discussão que eu estou colocando aqui. E justamente por isso que eu solicito, acreditando que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem um interesse de diminuir a burocracia dessa universidade, tem o interesse de melhorar os fluxos de trabalho da pós-graduação dessa universidade, né, tome a iniciativa de, com muito mais poder do que esse técnico, de constituir essas comissões. O meu entendimento é igual ao do Murilo, só que a minha solicitação é como um mero representante dessa Câmara, para quem tem poderes para constituir uma comissão e tem muito mais condições e estrutura para instituir essa comissão. Então, é nesse sentido. Mas é claro que só deixa eu terminar o meu raciocínio, se a Pró-Reitoria não tem esse interesse, então a gente vai, sim, a partir das possibilidades mínimas que a gente tem de interferir nessa Câmara, ver outros caminhos para fazer isso. Mas eu espero que a Pró-Reitoria tenha o interesse, sim, de melhorar esses fluxos e venha abrir essa discussão para que a gente possa aperfeiçoar os fluxos de trabalho que eu citei aqui. Senhor conselheiro Danilo e demais, a Pró-Reitoria sempre está trabalhando para facilitar tudo, disso vocês podem ter a certeza. Eu solicito, senhor Murilo, para que você faça uma proposição formal, então, de uma comissão para tratar sobre os assuntos levantados. Uma proposição que eu acredito que deve ser formada por conselheiros que fazem parte deste nosso, dessa nossa Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Senhora presidente? Sim. Para que o conselheiro tenha sucesso nessa iniciativa, ele tem que fazer formalmente um pedido, né, à presidente da Câmara, justificando os pontos que precisam ser melhorados na norma, e aí a senhora presidente, então, submete à Câmara a constituição da comissão, depois ela entra todo num ritmo diferenciado, que a gente pode até explicar depois. Né? Tem que fazer análise de linha condutora primeiro, para depois sair para a escrita da norma, tem toda uma regulamentação específica que depois a gente pode também esclarecer. Então, inicialmente, deve vir uma solicitação formal, só para entendimento de todos, do senhor conselheiro Danilo, e vem via SGPE, isso... Conselheiro Murilo, se você puder nos explicar qual é o trâmite formal, por favor. Tudo via SGPE, claro, ele tem que fazer uma CI solicitando a presidente que submeta a apreciação da Câmara a constituição de uma comissão para rever determinada norma nos seguintes aspectos e justificando o que ele entende de ilegalidade ou de problemas administrativos nos referidos aspectos, para que não se constitua uma comissão para ficar discutindo uma norma sem saber o que é que se quer dela, né? Então, ele tem que ser muito objetivo. E aí a senhora vai analisar e vai submeter isso à Câmara. Depois, se constituída a comissão, é porque ele conseguiu conscientizar os conselheiros que há necessidade de melhoria da norma, e a comissão vai, então, apresentar primeiramente as linhas condutoras, que vai vir numa reunião específica, que é o item 5º, aprova-se as linhas condutoras, depois a comissão passa a escrever a norma em si. Tá? É assim que funciona. Eu só queria pedir, então, Letícia, só para... Eu estou com a palavra e estou aguardando. Eu acho que tem que respeitar a ordem ali da palavra. Eu não vi as inscrições, não sou eu que controlo, desculpa aí. Eu tenho 2 pessoas inscritas, que é o Vitor e, na sequência, a Sueli. Boa tarde, professora Letícia. Boa tarde a todos. Eu tive um probleminha no som aqui, eu não peguei o início da discussão nem da ata, né? Mas eu não sei se já foi solicitada a inclusão de pauta do processo 27648. Eu gostaria de, nesse caso, solicitar também a inversão de pauta, que eu estou com o pessoal em casa, se for possível, essa inversão de pauta, colocar ele no começo da ordem do dia. Então, solicito a inversão de pauta, se ele já foi colocado em pauta, o processo 27648. Obrigado.
Murilo e demais conselheiros, dada a importância desse processo que trata da prorrogação de bolsas Promop, para seguirmos a mesma regulamentação de CAPES, eu queria, Murilo, colocar em votação essa inversão de pauta. Sim, senhor presidente, os conselheiros podem permitir que o processo seja remanejado para primeiro item. Isso, então coloquem em votação para que esse processo seja remanejado para o primeiro item da ordem do dia. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Obrigada. Então, passamos para o primeiro item. Professora Sueli. Boa tarde, pessoal. Então, professora Letícia, eu pedi a palavra ali para tentar ajudar naquela questão, porque a gente estava há muito tempo e não ia se resolver, porque não poderíamos aprovar essa solicitação do professor Danilo. Então, eu queria trazer rapidamente para vocês que nós tivemos a experiência na graduação em relação aos secretários. Nós temos uma comissão lá na graduação dos secretários de graduação, que eles têm reuniões periódicas, né? E dessas reuniões, então, todas as regulamentações da universidade foram discutidas e repassadas, né? E daí, os encaminhamentos de alteração ou propostas vieram desse grupo de secretários, juntamente com o coordenador da Pró-Reitoria de Ensino. Talvez seja interessante fazer essa mesma sistemática, professor Danilo, aqui com os secretários da pós-graduação, coordenados pelo coordenador da pós-graduação. É um outro encaminhamento, né? Não esse que você está nos trazendo. Porque daí, como você disse, participam todos os secretários de todos os centros. Nós não teríamos aqui como deliberar de uma matéria que a gente não tem conhecimento, né? Que nós não fomos ainda informados. Então, lá nos centros, os secretários levam junto com todos os coordenadores dos programas de pós-graduação o que acontece, o que não acontece, os problemas. E aí, essa comissão dos secretários, coordenada pela própria EPG, é que vai trazer para este conselho as sugestões tanto de alteração em resolução ou de melhorias nos processos, enfim, era essa contribuição que eu queria trazer, tá? Muito obrigada. Posso só comentar uma coisinha rápida? Complementa, Danilo, e já fechamos. Pode? Achei muito interessante. Achei bem interessante a proposta da... primeiro, queria dizer para você que eu não sou professora, sou técnico, como eu já identifiquei no início. Né? Eu achei bastante interessante de envolver pessoas para além da Câmara, né? Então, não só representantes da Câmara, mas representantes das secretarias acadêmicas, das secretarias de pós-graduação, seria bastante interessante. Eu tenho uma preocupação, professora Letícia, que pelo menos com relação ao SIGA, haja uma manifestação da Pró-Reitoria, porque essa é uma demanda urgente dos técnicos das secretarias acadêmicas, está gerando um retrabalho muito grande, esse ajuste de matrícula, sempre tendo que todo dia pedir para a PROEM para abrir o SIGA para poder fazer o ajuste. No dia seguinte, tem mais 2 pedidos de ajuste, aí tem que pedir para a PROEM novamente para abrir o SIGA, para fazer o novo ajuste, e assim está dando um trabalho muito grande. Então, eu gostaria que você se pronunciasse ou se comprometesse aqui, entrar em contato com a PROEM para tentar resolver esse problema com urgência, dado aos problemas que isso está gerando. Senhor Danilo, eu até gostaria de solicitar para que eu marcasse uma reunião com os técnicos para eu poder entender essa questão, porque o ajuste de matrículas ele é fixado também no calendário acadêmico. Eu não estou entendendo o que pode estar acontecendo, mas depois a gente pode conversar sobre essa questão do ajuste. Eu converso com o Wilderson, tá? Só para finalizar esse assunto, e a gente pode marcar uma reunião, que esse é um assunto que a gente pode estar resolvendo fora daqui, tá bom? Ok. Passamos, então, para a ordem do dia. Como houve uma inversão de processos, o processo 3.6 passou para o primeiro item da ordem do dia.
Origem Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, interessado Letícia Sequinato, assunto proposta de alteração da resolução número 280/2006, que dispõe sobre o programa de bolsas de monitoria de pós-graduação, Promop da UDESC, relator conselheiro Vitor Hugo Klein Júnior. Por favor, professor Vitor. Obrigado, professor, obrigado pela autorização para a inversão de pauta. Então, o processo trata de uma nova alteração da resolução número 280, né, de 2006, sobre o programa Promop, né, da UDESC, como já foi falado. O histórico eu vou pedir para pular, né, que é o histórico, rapidamente, ele foi um processo enviado pela própria PG para a Proplan, para pedir a avaliação da Proplan, e depois retornou da Proplan para a própria PG, que encaminhou à Secretaria dos Conselhos. Então, passo para análise. Né? Trata-se de uma proposta de alteração da resolução Consune 280, 2006, que versa sobre o programa de bolsa de monitoria de pós-graduação com o intuito de adequação às orientações recentes da CAPES. Né? As motivações para a alteração estão sintetizadas a seguir. Em 19 de agosto, a CAPES decidiu por nova prorrogação de bolsas de mestrado e doutorado como forma de enfrentar continuidade da pandemia de Covid-19. Em sua portaria 121/2020, a CAPES resolveu, então, alterar exclusivamente o inciso 2º do artigo 3º da portaria número 55, de 29 de abril de 2020. O inciso, que já havia previsto prorrogação das bolsas para o prazo máximo de 3 meses, passa a contemplar que a prorrogação, e eu cito aqui o texto, não poderá ter prazo superior a 6 meses acrescentados ao tempo total original de vigência da bolsa. Com base nessas alterações, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, então, justifica a necessidade de alteração da redação do parágrafo 3º da Resolução 39/2020, né, introduzido ao artigo 8º da Resolução 280/2006, Consune, que foi alterada pela Resolução 24 de 2015. Então, onde se lê o parágrafo 3º, a prorrogação não poderá ter prazo superior a 3 meses acrescentados ao tempo total original de vigência da bolsa, leia-se a proposta, né? Parágrafo 3º, a prorrogação não poderá ter prazo superior a 6 meses acrescentados ao tempo total original de vigência da bolsa. Ou seja, uma reprodução exatamente do que é sugerido pela portaria 121/2020 da CAPES, né? A Pró-Reitoria de Planejamento da UDESC se posicionou favorável à modificação, uma vez que a prorrogação não impacta em acréscimo, mas sim adiamento de novas bolsas dentro de cotas já disponíveis nos respectivos programas. Portanto, inexiste o impacto financeiro. O parecer. Diante do exposto, sou de parecer favorável à alteração da redação do parágrafo 3º da Resolução número 39/2020, introduzido ao artigo 8º da Resolução número 280 de 2006, Consune, que foi alterada pela Resolução 024/2015. Seria esse parecer. Obrigado, professor. Não estou escutando nada. Senhora presidente, seu microfone está desligado. Muito obrigada, conselheiro Vitor, pelo parecer. Vamos colocar já em discussão. Eu lembro a todos sobre a rodada de 3, 2 e 1 minuto, caso necessário, e que a inscrição seja na forma oral. Então, aberto em discussão. Quem gostaria de se inscrever na rodada de 3 minutos, por favor, se manifeste. Danilo. Alguém mais? Então, rodada de 3 minutos, conselheiro Danilo, com a palavra, por favor. Da outra vez ficava... Dava para ver. Agora sim. Para me acompanhar o meu tempo, mas, enfim, eu vejo um grande problema. Acho ótimo que a universidade tome a iniciativa de prorrogar o prazo. Realmente, a pandemia está gerando uma série de problemas para a pesquisa na pós-graduação, mas ela vai gerar um grande problema, que não ocorreu, por exemplo, com relação às bolsas da CAPES, pelo menos no programa onde eu trabalho. Talvez em outros programas venha a acontecer o mesmo problema na Bolsa CAPES. A gente fez um processo seletivo para o Promop agora, e todos os concorrentes, né, preencheram um formulário prevendo o início da sua bolsa para novembro
né? E 12 meses fechando em outubro do ano que vem. O que vai acontecer se a gente aprovar isso que está colocado aqui e todos os que pediram prorrogação por 3 meses venham agora solicitar por 6 meses? Aqueles que foram aprovados para a Bolsa Promop a partir de novembro desse ano não vão receber sua bolsa a partir de novembro. Vão passar a receber sua bolsa só a partir de fevereiro, se meus cálculos não estiverem errados. Fevereiro. Então, notem o impacto que isso vai ter no planejamento das pessoas que agora foram aprovadas para receber Bolsa Promop, né, a partir de novembro. Isso é um problema seríssimo. Aí eu queria fazer uma consideração sobre, casando aqui com a situação financeira da universidade. Não sei se vocês têm acompanhado os números são bastante positivos, né? Até porque promoções, triênios, uma série de pagamentos aí, vale alimentação, arroxo salarial, que a gente está passando, já são mais de 3 anos com congelamento de salário, né? A universidade está com caixa razoável, né? Tá com superávit aí, vai ter um grande superávit esse ano, inclusive, se não pagar o prédio lá que comprou da Oi, o superávit vai ser talvez um dos maiores nos últimos anos. E eu gostaria de saber da possibilidade, sim, de prorrogar esses 3 meses que estão sendo ampliados aqui com essa proposta, e eu acho que caberia consultar a Proplan, né, e suplantando, no sentido de ter o dobro de bolsas nesse período de 3 meses, tendo em vista esse superávit que está propenso a ocorrer esse ano para a universidade. Eu acho que talvez, não sei se seria retirar de pauta, diligenciar esse processo para saber da possibilidade de duplicar as bolsas Promop durante esses 3 meses e não afetar os novos bolsistas que estão provavelmente com seu planejamento para iniciar o recebimento da bolsa em novembro. Essa é a minha grande preocupação. Obrigada, conselheiro Danilo. Não temos mais inscritos para a rodada de 3 minutos. Conselheiro Vitor, gostaria de complementar? Eu agradeço o conselheiro Danilo pelas considerações, mas acho que elas fogem ao escopo do que foi solicitado, né? Então, acho que é uma sugestão importante, mas as questões operacionais têm que ser vistas operacionalmente, né? Então, a questão aqui foi simplesmente um ajuste da resolução UDESC para acompanhar a resolução da CAPES, né? Então, obviamente, essas questões operacionais têm que ser discutidas, mas eu acredito que elas geram uma outra instância para a discussão, né? Então, com relação à aprovação da Proplan, esse termo, do jeito que está aqui, passou pela Proplan. Então, acho que está de acordo com os andamentos necessários para a aprovação dele. Então, seria a posição. Ok, obrigada, Vitor. Eu abro uma rodada de 2 minutos, porque eu gostaria de me inscrever também. Alguém mais para a rodada de 2 minutos? Danilo. Alguém mais? Ok. Posso começar aqui na rodada de 2 minutos, estava inscrita. Nós estamos seguindo exatamente a mesma regulamentação da CAPES, tudo igual, para manter a isonomia entre os estudantes CAPES e estudante Promop. A problemática que vai ocorrer entre os estudantes Promop vai acontecer também com os estudantes da CAPES, tudo igual. Eu desconheço qual que como que foi esse ajuste realizado no programa onde você trabalha, senhor Danilo. Por isso eu não sei que colocação fazer, tá? Porque que os estudantes vão começar, foram aprovados para começar a receber somente a bolsa em novembro. Lembro a todos que a bolsa Promop, ela é gerenciada no próprio programa, então é o programa que faz o gerenciamento desta bolsa. Ela é sempre renovada anualmente, tal como a CAPES, então haverá a isonomia entre os estudantes. Se nós tivermos uma condição diferenciada para a Promop, nós estaremos beneficiando os estudantes Promop e não estaremos conseguindo beneficiar os estudantes da CAPES. Nós estamos seguindo a mesma regulamentação da CAPES, não estamos fazendo nada diferente. Então, toda a problemática que vir a ocorrer, ocorre para um, ocorre para outro, e os programas, eles precisam se organizar. Em toda reunião que a gente faz com os diretores de pesquisa
e pós-graduação, isso é sempre abordado. Senhor Danilo, por favor. Então, a problemática é simples, professora. Se os bolsistas atuais tiveram a bolsa prorrogada de final de julho para final de outubro, automaticamente os novos bolsistas não vão poder ingressar na bolsa em agosto, vão só ingressar em novembro, né? E o processo seletivo que teve agora de bolsistas deixou isso muito claro. Para todos os concorrentes, eles sabiam, tanto é que eles tiveram que preencher lá no formulário, que o início da sua bolsa seria 1º de novembro. Agora, em aprovando a possibilidade de nova prorrogação de mais 3 meses, todas as bolsas que forem prorrogadas mais 3 meses vão implicar em não liberar a bolsa para aquele estudante que já foi aprovado para receber a bolsa em novembro. Então, isso pode gerar, inclusive pode gerar uma demanda jurídica para a universidade, né? Porque o bolsista pode vir a reclamar juridicamente, sendo que ele foi aprovado, foi notificado, né, que ele vai receber bolsa a partir de novembro. E agora, se tiver bolsas prorrogadas, isso não vai ocorrer, porque a universidade não está permitindo que sejam pagas 2 bolsas nesse período aí de 3 meses ou de 6 meses. Né? A CAPES também não, realmente. O problema do Promove só não está acontecendo no meu programa porque as bolsas CAPES não estavam se encerrando agora. Tá? E não foi aberto o processo seletivo, portanto, não foi selecionado novos bolsistas CAPES. Mas se tivesse ocorrido seleção de bolsistas CAPES, o problema ocorreria também com os bolsistas CAPES. E muito provavelmente esse problema vai ocorrer com bolsistas CAPES de outros programas, não no nosso, mas vai ocorrer também. E é um problema sério isso, que precisa ser pensado e resolvido. Não sei se no escopo desse processo, que nem falou o relator, mas a Pró-Reitoria tem que se preocupar com isso sim, porque isso pode, inclusive, gerar problema jurídico para a universidade. É essa a minha preocupação, que eu queria externar aqui. É isso. Obrigado. Vitor, gostaria de complementar? Eu acho que o próprio relator, o conselheiro Danilo colocou a questão, né? Foge do escopo desse problema aqui, né? Mas é uma questão importante para se discutir em outra instância, né? Então, acredito que o que é feito aqui é, como a professora Letícia colocou, um simples ajuste para acompanhar para e passo o que a CAPES está sugerindo, né? E a gente não pode fugir desses regulamentos também, né? Agora, as outras questões operacionais, eu acredito que têm que ser encaminhadas via programas, né, e com propostas consolidadas do que aconteceu, do que irá acontecer, né? Do que a gente ficar discutindo aqui o que vai acontecer, a gente vai paralisar e não vai fazer nada, né? Então, acho que o primeiro passo é ajustar com a CAPES, né? Então, acho que esse é o ponto aqui discutido com relação a essa alteração, né? Seria isso. Obrigado. Muito obrigada, Vitor. Em não havendo mais conselheiros inscritos, acredito que não há necessidade de abertura para 1 minuto. Eu gostaria, sim, de me inscrever no minuto, professor. Então, abrimos aqui a rodada de 1 minuto e eu me inscrevo também após o Danilo, então. Eu também Acho que tem mais gente. Tem mais gente aí. Ok, então, Danilo, Letícia, Rafael Tesa. Alguém mais, por favor? Rogério Rosa, por favor. O Rogério Rosa. Ok, fechado. 1 minuto. Danilo, por favor. Então, rapidamente aqui, eu queria discordar primeiro do Vitor. Eu acho que a gente tem, sim, nós como, especialmente os gestores da universidade, precisam, sim, se antecipar de problemas que possam vir a surgir das suas decisões, dos seus encaminhamentos. Né? Tem que tomar muito cuidado com as consequências. E, portanto, tem, sim, que se antecipar. E considerando isso, eu acho que gostaria de solicitar que a Pró-Reitoria tomasse alguma iniciativa para a gente fazer uma discussão no âmbito da pós-graduação da universidade sobre o problema que isso vai gerar. E que a gente pensa que essa discussão possa construir alguma saída menos problemática do que está colocado aí, né? Porque eu duvido que a grande maioria dos bolsistas Promop não vão querer prorrogar mais 3 meses se isso for possível.
Muito obrigada, conselheiro Danilo. Eu estava inscrita também. A forma que a gente teria para não ter essa problemática com a Promop era não seguir, neste momento, a mesma regulamentação posta pela CAPES. Mas como a gente sempre segue esses órgãos, essas agências de fomento, CAPES, CNPq, principalmente a CAPES, que é o órgão que avalia os nossos programas, a primeira ação que a gente teve foi de seguir o que a CAPES estava fazendo. E lembro a todos também que as bolsas Promops, elas são geridas nos próprios programas, assim como as cotas CAPES, e cabe ao colegiado de programa de pós-graduação aprovar ou não as solicitações que se façam de prorrogação excepcional do prazo do curso. Eu conheço, por exemplo, o programa que não aprovou de ninguém. Então, fica muito a cargo do programa isso, toda esta organização. É um período de pandemia, muitos ajustes estão sendo realizados e a gente necessita da ajuda também de todos os programas para esse momento. Passo a palavra para o conselheiro Tesa. Boa tarde. A minha fala é nesse sentido que a professora Letícia acabou de falar, que a resolução aqui está sendo alterada para uma possibilidade de uma prorrogação. Não quer dizer que ela é automática, né? Isso depende do programa, né? Pelo menos aqui na SAG a gente tem avaliado cada caso, né? E se realmente o aluno precisa, a gente dá. Caso contrário, não. Não é simplesmente pedir a prorrogação porque existe essa alteração na resolução, né? Nós fizemos também seleção de bolsistas e não colocamos data. Eu acho que isso é um problema do centro, né? Acho que o centro precisa... Não dá para trazer um problema do centro para a Câmara, né? O centro tem que deixar ali como... Assim que vagar, o bolsista pode defender antes do prazo também, e ele pode receber a bolsa antes. Mesma coisa, se ele ultrapassar o tempo, ele vai perder a bolsa. Enfim, são coisas diferentes, eu acho. Estamos votando aí, é uma possibilidade, né? Que é o que diz a resolução. Obrigado. Obrigada, conselheiro Tesa. Agora que está inscrito o conselheiro Rogério. Boa tarde a todos e todas. Eu compartilho da preocupação do conselheiro Danilo, mas também gostaria de ressaltar que, nesse período de pandemia, os alunos que estão finalizando as suas teses e dissertações, eles estão em situações dramáticas e, muitas vezes, eles necessitam dessa prorrogação. Então, assim, são dois casos muito complexos que a gente precisa avaliar caso a caso. Tem situações de alunos que vão necessitar, por problemas psicológicos, problemas, às vezes, até de ter familiares ou ele próprio ter contraído Covid, que precisa de mais 3 meses de prorrogação com a bolsa, que é fundamental. Então, assim, não fazê-lo, não equiparar é um problema, né, que a gente vai ter que enfrentar, e equiparar também. Eu acho que aí vamos ter que realmente, cada centro, cada programa de pós-graduação, analisar com muita atenção como fazer essa alteração, porque ela não deve ser progressiva, ela não deve ser automática. Muito obrigada, conselheiro Rogério. Finalizamos os inscritos na rodada de 1 minuto. Então, vamos agora para a votação. Quem for desfavorável ao processo 27648/2020, por favor, se manifeste oralmente. Aprovado por unanimidade. Partimos agora para o processo 26535/2020, origem UDESC-SEAV, Departamento de Ciências Contábeis, interessada Marilei Kretz. Me desculpe, esse processo foi o processo retirado de pauta. Item 3.3, processo 10867/2020, origem UDESC-SEARTE, coordenadoria do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Artes, Profiartes, interessado Diego de Medeiros Pereira, assunto solicitação à própria PG de encaminhamento da aprovação ad referendum de alteração da resolução 37/2019 Consune,
que alterou a resolução de criação do Profiartes, resolução 002/2013, consune ao magnífico reitor da UDESC. Relator, conselheiro Rafael Tesa. Por favor, Rafael, com a palavra. Senhora presidente, só lembrando que depois, então, a gente retorna ao 1, tá? Que o 1 não foi retirado de pauta. Eu acho que não... Ok, certo. Obrigada, Murilo. Depois retornamos, então, ao item 3.1. Ok, obrigado. Boa tarde novamente. Então, o assunto e a origem já foram citados, assim como o número do processo. Eu vou direto para o histórico aqui, que é relativamente curto, e faz sentido ler ele para entendimento do processo. Você consegue colocar na tela, Murilo, por favor? Obrigado. Então, histórico. Em 15/4/2020, a coordenação do Profiartes envia a CI para a própria PG UDESC, solicitando alteração da resolução 37/2019, consune. Em 23/4, a própria PG devolve o processo ao interessado e solicita a inclusão de documentação para avaliação do processo. Em 6/5, o processo é devolvido pelo interessado à própria PG. Em 28/7/2020, a própria PG solicita análise jurídica à Projur. Em 2/8/2020, a Projur emite parecer jurídico ao processo e retorna à própria PG. Em 5/8, a Coordenadoria de Pós-Graduação própria PG realiza análise e diligencia o processo e retorna ao Profiarte. Em 6/8, a coordenação do Profiartes responde à diligência e em 6/8, a própria PG analisa a diligência e envia para esta Câmara. O relator do processo na Câmara recebe o processo 28.223/2020 com a proposta de revogação da resolução 037/2019, consune, para análise e juntada no presente processo. Análise. No contexto geral, a resolução 02/2013, consune, que aprova o projeto do curso de mestrado profissional em artes a ser oferecido na modalidade semipresencial em rede nacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil, UAB, sob coordenação da UDESC, com a participação de instituições de ensino superior associadas. Foi alterada pela Resolução 037/2019, do consune, a qual retira a coordenação da UDESC do projeto. Sendo essa resolução aí do consune o objeto de análise desse processo, então. Entretanto, a resolução não vem sendo aplicada, essa resolução 037/2019. Aos fatos. Em 13 de março de 2019, o colegiado do Profiartes aprova a transferência da coordenação geral da Rede Nacional do Projeto do Curso de Mestrado Profissional em Artes para outra instituição. Na referida reunião, a coordenação do curso era ocupada pela professora Heloíse Baurich Vidor. No mesmo mês, a própria PG encaminha ofício à CAPES, informando da decisão e encaminha para trâmite interno, de forma a alterar a resolução 002/2013, o que resultou na resolução 037/2019. Entretanto, o ofício enviado à CAPES não teve resposta, permanecendo, conforme comunicação realizada entre própria PG e CAPES em agosto de 2020, a coordenação com a UDESC. Somado a isso, o processo destaca problemas de comunicação ocorrida na mudança das coordenações para o professor André Luiz Antunes Neto Carreira e o professor Diego de Medeiros, o que fez com que os mesmos não tomassem conhecimento da data limite de transferência da coordenação do programa, considerando que a transferência se daria quando fosse finalizado o uso dos recursos derivados do convênio CAPES-UDESC. O fato de a CAPES não ter se manifestado ao ofício enviado pela própria PG em março de 2019 fez com que, em 2020, os recursos financeiros do convênio retornassem para a UDESC. Assim sendo, e tendo em conta que, devido ao erro de comunicação, a coordenação do Profiartes da UDESC seguiu coordenando a rede e realizando gastos com passagens diárias, bem como segue implementando o projeto de publicação de 3 livros com a produção discente do programa.
Em 17/3/2020, o coordenador Diego Medeiros, Profiartes, solicita à CAPES prorrogação do prazo do convênio para até 28/2/2021. Em 27/4/2020, a CAPES realiza prorrogação de ofício da vigência do referido convênio. Em 13/8/2020, a própria PG envia ofício à CAPES questionando se a UDESC ainda segue na coordenação do projeto. Em 16/8/2020, a CAPES responde, abre aspas, sim, a responsabilidade é da UDESC até o fim do convênio, com ou sem mais uma prorrogação. Frente a isso, fica claro que, segundo a CAPES, a coordenação do projeto e do convênio é da UDESC, e conforme manifestação dos atuais coordenadores, tal papel vem sendo desempenhado pelo programa durante o ano 2020, e há interesse de levá-lo até o fim da vigência, 28/2/2021. Entretanto, conforme parecer Projur, que consta no processo, internamente se faz necessário nova norma para normatizar a realidade apresentada. Em resumo, apesar da manifestação do colegiado em 13/3/2019, de entregar a coordenação, oficialmente, conforme consta nos autos, o Profiarte e o UDESC não se desvinculou da coordenação. Tacitamente aceitou a realidade, apesar de sua norma interna disciplinar de forma diversa. E a CAPES entende que a coordenação pertence ao UDESC. Faz-se necessário regularizar internamente tal situação. Sendo assim, o processo 28.223/2020, juntado a este, propõe que o objeto de análise passe a ser revogação da Resolução 037/2019 com SUNE, ao invés de solicitação à própria PG de encaminhamento de aprovação ad referendi de alteração da Resolução 37/2019 com SUNE, que alterou a resolução de criação do Profiartes, Resolução 02/2013, com SUNE, o magnífico reitor da UDESC. O relator entende que a alteração na Resolução 037/2019, da forma como solicitada, implica em anulação da mesma, sendo, portanto, acertado revogar a mesma. Essa resolução implica em, primeiro, regularizar a situação da coordenação no âmbito da UDESC. Segundo, possibilita os usos do recurso CAPES por parte da UDESC sem impedimento legal. E 3, informa com precisão até quando a UDESC será responsável pelo curso. Voto. Diante do exposto, tendo em vista as implicações legais do desajuste da norma interna com a prática e com base nas manifestações da CAPES, sou de parecer favorável à revogação da Resolução 037/2019 do CONSUNE. Muito obrigada, conselheiro Rafael. Passamos agora para a discussão, rodada de 3 minutos. Eu me inscrevo, serei bem breve. Agradeço, professor Rafael, o relato. Acho que você conseguiu mostrar um bom histórico e proporcionou um bom entendimento também deste processo que já estava sendo analisado por um bom tempo. Em não tendo inscritos, eu coloco agora, então, em votação. Quem for contrário ao voto do relator Rafael Tesa, que trata por revogar a resolução 37/2019, se manifeste oralmente, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor Murilo, agora eu retorno, então, e peço licença aos demais conselheiros também ao processo 3.1, que é o processo número 23092/2020, origem UDESC, CAVE, Departamento de Medicina Veterinária, interessado Ademar Luiz da Labrida, assunto solicitação de prorrogação de prazo de residentes, relatora conselheira Denise Azambuja Zoc.
Por favor, professora. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, professora. Então, eu peço licença para ir direto para a leitura da análise. Foram apresentados os seguintes documentos necessários para esse pleito. A comunicação interna do professor Dr. Ademar Luiz da Labrida, coordenador do Programa de Residência PRORES, de Medicina Veterinária, para a direção de pesquisa, solicitando a prorrogação das atividades dos residentes por um período de 6 meses, a contar do término das suas atividades. Segundo documento, a resolução de número 375 de 2005 do Consune. Terceiro documento, o parecer do coordenador da pós-graduação indicando a necessidade de alteração da resolução 375 de 2015 do Consune, em especial em seu anexo único, que define o regulamento do PRORES, em que se estabeleça a alteração da resolução /regulamento em todas as questões necessárias para as especificidades do PRORES frente às demandas ocasionadas pela pandemia. O quarto documento foi a comunicação interna do colegiado do PRORES, encaminhada pelo coordenador professor Ademar Luiz da Labrida para a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Letícia Sequinato, em resposta às solicitações do coordenador da pós-graduação, professor Lorival, contendo, então, a proposição de alteração da resolução 375, de 2005, Consune, a proposição de prorrogação das bolsas diante das mudanças realizadas no regulamento durante e pós-pandemia, o detalhamento da situação de cada residente e ainda a reintegração, o pedido de reintegração das 4 residentes que se encontram sem matrícula, sendo elas Flávia Yasmin de Quadros Kavesky, Caroline Simeão Sabino, Mariana Baron e Paula Barros Brizola. E, por último, a proposta de alteração, então, da resolução 375 de 2005 Consune, que regula o programa de de residência PRORES da UDESC, incluindo, então, 4 parágrafos no artigo 3. Conforme os documentos apresentados, as atividades do programa, então, de residência foram interrompidas desde março em decorrência da pandemia do Covid, de tal modo que os residentes do programa não puderam concluir a carga horária mínima exigida pela resolução vigente, necessitando obrigatoriamente de prorrogação de prazo para sua conclusão. Frente a essa situação de paralisação das atividades, no dia 31 de julho desse ano, o colegiado do PRORES aprovou a prorrogação das atividades dos residentes pelo período de 6 meses, a contar da data do término do programa. Em seguida, o pedido de prorrogação foi encaminhado, então, à direção de pesquisa e pós-graduação do CAV em Lages, que solicitou a prorrogação do prazo para a própria PG, visto que a supervisão do programa também é de sua competência. Nessa instância, foram feitos alguns questionamentos quanto à situação dos residentes e orientações quanto à alteração da resolução 375 de 2005 do Consune. Destaco que todas as orientações foram observadas na proposta de alteração da resolução pelo colegiado do programa, sendo acrescidos os parágrafos 3, 4, 5 e 6 no artigo 3. Com vistas a contribuir nessa proposta de alteração da resolução 375 de 2005 do Consune, eu apresento aqui algumas sugestões na redação de 2 artigos. Então, na primeira coluna, aqui nós temos o texto do artigo 3 da resolução, que consta de 2 parágrafos. O primeiro trata da carga horária e o segundo da duração do programa de residência. Foram acrescidos, então, o parágrafo 3, o 4, o 5 e o 6. O parágrafo 3, eu sugiro que se mantenha com a mesma redação. O parágrafo 2, eu sugeri uma alteração da redação. Ali na 5ª linha, afastamento por motivo de saúde, interrupção do programa pela instituição, como em casos de calamidade pública, e em outros a serem avaliados pelo colegiado do PRORES. Então, foi essa alteração que eu sugeri. O parágrafo 5º, eu sugeri uma alteração também a partir da 3ª linha, onde está escrito cronograma pré-aprovado pelo preceptor, com indicativo de atividades a serem desenvolvidas no período, objetivando atingir o cumprimento da carga horária mínima exigida segundo esta resolução. O 6º artigo, eu sugiro que se mantenha a redação como está. Destaco que, além dos documentos e justificativas apresentados em todos os pareceres emitidos,
foi informado no processo que não haverá sobreposição de residentes e, consequentemente, a necessidade de bolsas adicionais, visto que não será aberto edital para o ingresso de novos residentes para o segundo semestre de 2020, pois o referido edital terá sua publicação somente em 2021. Ainda ressalto que a referida prorrogação das atividades pelo período solicitado de 6 meses não aplicará em ônus para o DESC, pois não haverá ingresso de novos residentes nesse período. Frente ao exposto e tendo em vista que foram atendidas todas as orientações indicadas pela coordenação da pós-graduação e em virtude do estado de calamidade pública causada pela pandemia Covid, sou favorável à solicitação de prorrogação de prazo solicitada e à rematrícula para os residentes concluírem o curso e defenderem seus trabalhos de conclusão. Muito obrigada, relatora Denise. Passamos agora, então, para a discussão. Rodada de 3 minutos. Eu me inscrevo na rodada de 3 minutos. Eu não sei se chegou a ficar claro para todo mundo, mas a resolução deste programa de residência original não previa prorrogação de prazo para conclusão de curso, conforme prevê a nossa resolução, por exemplo, o nosso regimento geral da pós-graduação, que ele mesmo prevê uma prorrogação excepcional de curso. Então, houve uma normatização com relação à prorrogação que, então, será colocada dentro da resolução deste programa de residência em medicina veterinária. Só gostaria de fazer essa complementação. Em não tendo inscritos para a discussão, colocamos agora, então, em votação o parecer da conselheira Denise, que trata sobre a alteração da resolução e também permitindo a rematrícula dos 4 residentes que, em período normal, teriam finalizado o seu curso em 31 de 7 de 2020. Então, esse é o parecer e voto da relatora Denise. Abro agora para a votação, então, quem for contrário ao parecer da relatora Denise, se manifeste oralmente. Então, aprovado por unanimidade. Passamos agora para o item 3.4, processo 21937/2020, origem UDESC-CAV, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, interessado Leonardo José Bife, assunto avaliação sobre não aplicação de penalidade, relatora conselheira Aline Fernandes de Oliveira. Por favor, professora Aline. Ok, boa tarde a todos. Então, como já dito, o processo é o número 21937 de 2020, interessado Leonardo Josué Bife, e o assunto avaliação sobre não aplicação de penalidade. O histórico a gente consegue acessar junto ao SGPR, eu vou passar direto à análise. O presente processo trata de uma solicitação de não aplicação de penalidade pelo atraso na defesa de doutorado do professor Leonardo Josué Bife, lotado no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, no Centro de Ciências Agroveterinárias CAV-UDESC. Com base na resolução número 056/2010 com CEP, que dispõe sobre o afastamento de professor para frequentar curso ou programa de pós-graduação estricto sensu, a análise do capítulo 7, que trata das penalidades, no artigo 10, inciso 6º, consta que, excepcionalmente, o professor que tiver expectativa de não concluir o curso ou programa até o prazo final do seu afastamento, poderá, dentro desse prazo, solicitar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e aprovado no CONCEP, a não aplicação do ressarcimento por até 6 meses,
mediante prévia justificativa fundamentada e apresentação prévia de cronograma de conclusão de curso ou programa devidamente aprovado no colegiado do respectivo curso ou programa. No presente processo, o professor anexa sua justificativa com a abertura do processo em 27 de 7 de 2020 e, portanto, dentro do período de seu afastamento, que se encerrou em 31 de 7 de 2020. Este pedido foi solicitado junto à Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, CDH, responsável pela gestão da capacitação dos servidores da UDESC. O professor justifica que não houve a defesa de sua tese dentro do prazo em que estava em afastamento pela recusa do primeiro artigo científico submetido. Para que fosse feito o reenvio deste, foi necessária a inclusão de uma nova metodologia e reestruturação do artigo, que gerou um atraso no cronograma de desenvolvimento do segundo artigo. Vale informar que o Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas da UFPR exige a publicação de 2 artigos para a autorização da defesa de tese. O professor alega ainda que, devido à pandemia, as condições de trabalho foram modificadas, além do prejuízo em rendimento por conta de fator emocional, o que prejudicou ainda mais a publicação dos 2 artigos exigidos. O professor traz também um novo cronograma de atividades previstas com base na prorrogação de 1 ano para a defesa, que obteve junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas aprovado, aprovação esta inclusa no processo. Levando em consideração que o pedido de não aplicação de ressarcimento foi realizado antes do prazo de retorno às atividades, em consulta prévia ao CDH houve a informação que o pedido é legítimo e tempestivo, informando ainda que se em até período de 6 meses não for realizada a defesa de tese, será aberto um novo processo, para que seja realizado então um pedido de ressarcimento, conforme consta na resolução número 056/2010 com o CEP. Parecer, face ao exposto, sou de parecer favorável ao pedido de não aplicação de penalidade ao professor Leandro Josué Bife por um período de 6 meses. Muito obrigada, conselheira Aline. Colocamos, então, em discussão, rodada de 3 minutos. Eu gostaria de um esclarecimento. Ele solicitou 12 meses de prorrogação. Só um minutinho, professor Rogério, só deixa eu verificar se tem mais algum conselheiro que deseja inscrever-se. Alguém mais gostaria de se inscrever-se? Ok, professor Rogério, por favor. Desculpa. É apenas um esclarecimento, porque eu fiquei na dúvida na redação. Ele solicitou 12 meses de prorrogação e o seu colegiado aprovou 6 meses, foi isso mesmo? Não, na verdade, a prorrogação de 12 meses veio do programa de pós-graduação que ele está fazendo. Dentro da UDESC, isso também não constava no processo, eu entrei em contato, ele já acabou o prazo da prorrogação em 31 de 7. Então, ele tem esses 6 meses para a apresentação da defesa, a comprovação da defesa, para não entrar na resolução que diz que depois de 6 meses, que ele tem até 6 meses para apresentar a defesa, né? Mesmo tendo um cronograma definido para 1 ano. Entendi. Porque, às vezes, 1 ano, 6 meses para publicação de um artigo científico em revista qualificada, é muito difícil que isso seja viável, né? Sim. Se não foi submetido ainda o artigo. Ele não informou também no processo se essa readequação que foi feita já foi enviada. Ele diz só na justificativa que o não aceite desse primeiro artigo prejudicou o cronograma de envio do segundo também, mas não deu dados além. Então, o meu parecer foi baseado no que o CDH me passou, que ele tem esse direito a esses 6 meses. Então, se esse direito não, se dentro desse prazo ele não apresentar, é possível um novo processo. Ok, obrigada, conselheira Aline. Colocamos agora, em não tendo mais inscritos, para rodada de 3 minutos, rodada de 2 minutos, alguém gostaria de se inscrever?
Ok, então colocamos em votação o processo 21937-2020, que teve como relatora a Aline, o assunto avaliação sobre não aplicabilidade de penalidade, que a Aline foi favorável. Então, colocamos em votação, neste momento, quem for favorável ao voto da conselheira Aline, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 3.5, número 21961/2020, origem UDESC, reitoria própria PG, interessada Nidiane Nascimento Vilhena, assunto solicitação de reconhecimento de diploma de pós-graduação, curso de doutorado em educação. Número da solicitação 5.300, relator conselheiro Rogério Rosa Rodrigues. Por favor, professor Rogério. Eu peço licença também para passar direto para a análise. Trata-se de pedido de reconhecimento de diploma de doutorado em educação, cursado por Nidiane Nascimento Vilhena, na Universidade Autônoma de Assunção, Paraguai, entre 2015 e 2018. A requerente foi aprovada no doutorado de Ciências da Educação, com tese intitulada Práticas Desportivas Inclusivas, o processo de aprendizagem e a inserção do aluno com transtorno do espectro autístico, TEA, no ensino dos primeiros socorros, Amazonas, Brasil. Fecha aspas. Busca a validação do diploma para efetivo exercício do título de doutora no Brasil. Para tanto, protocolou o pedido na plataforma Carolina Borg com solicitação de avaliação junto ao programa de pós-graduação em educação da FAED-UDESC. No processo, a requerente incluiu documentação solicitada. Em seguida, uma banca examinadora com aprovação do colegiado do PPGE foi montada para avaliar o processo e, após minuciosa análise, emitiu parecer indeferindo o pedido. No argumento, constam dados técnicos e acadêmicos que serviram de referência para este parecerista. Entre eles, destaco: diploma não assinado pela requerente e o verso do diploma apresentado não permite acesso total às informações devido à sobreposição de fotos que ela fez do documento. No exemplar da tese não consta a identificação da banca. O documento com assinaturas foi entregue em separado, porém não apresenta o nome das pessoas da banca, apenas as assinaturas, não permitindo, portanto, identificá-los. A ata não apresenta autentificação e nem verso. Registra-se que o nome do orientador não é informado na ata e tampouco o orientador aparece na banca de defesa, visto que a presidente da banca não corresponde ao nome do orientador. Não foram apresentados documentos e currículos de um dos membros da banca. Foram 5 membros, um deles está sem a documentação necessária. E aparece no lugar a documentação de um professor que não consta como pessoa da banca. 5. No que diz respeito à comprovação de produção científica com publicação, a requerente apresentou apenas um resumo em análise de evento que menciona a temática da inclusão, mas não diz respeito ao tema desenvolvido na tese. 6. O programa de pós-graduação da instituição estrangeira na qual a requerente se formou não havia sido aprovado até a data da submissão do processo. Todavia, verifica-se por meio de pesquisa na internet que tal validação ocorreu no mês 11 de 2019. 7. Ao proceder à avaliação das emendas das disciplinas cursadas pela requerente, a comissão avaliadora constatou que das 11 disciplinas cursadas no programa da Universidade Autônoma de Assunção, apenas 3 possuem aproximação com parte do que é oferecido pelas disciplinas do PPGE-UDESC. Número, portanto, insuficiente para o reconhecimento de equivalência do diploma. 8. A comissão avaliadora também procedeu ao exame minucioso da parte acadêmica da tese e registrou, cito: cabe mencionar que, sobretudo na composição da tese, apresenta lacunas que tangenciam a coerência interna entre o que se apresenta nas mais diferentes partes que a compõem, faltando a apresentação de dados de maneira substancial, discussão e considerações com base no processo proposto. Fecha aspas. Encaminhamento. Diante da análise apresentada acima, voto pelo indeferimento da solicitação de reconhecimento de diploma de pós-graduação
curso de doutorado em educação efetuado por Lidiane Nascimento. Obrigada, professor Rogério. Em discussão, rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. E não tendo inscritos, colocamos então em votação o voto do professor Rogério Rodrigues, que é pelo indeferimento da solicitação. Quem for favorável ao voto do professor Rogério para o presente processo, por favor, pode ficar como está. Aprovado por unanimidade. Item 4, comunicações pessoais. Alguém gostaria de se inscrever em comunicações pessoais? Eu gostaria de me inscrever, professora. Professor Rogério. Eu também gostaria de me inscrever. Em não tendo mais inscritos, professor Rogério, por favor. Não é bem uma comunicação pessoal, apenas gostaria de reforçar uma demanda apresentada pelo conselheiro Danilo, de que se houver alguma possibilidade da universidade verificar os casos em que as bolsas, a prorrogação das bolsas possam vir prejudicar, seguramente sairão alguns alunos prejudicados disso, que possa ser aumentada a cota de bolsas, excepcionalmente nesse contexto da pandemia, de bolsas de pós-graduação, que isso fosse levado, né, aos conselhos, às chefias, para ser pensado junto, porque é um caso muito sério esse que nós estamos vivendo, não ter bolsas, não prorrogar bolsas para alunos que estão com seus trabalhos em desenvolvimento é um problema, não fazer equivalência com as normas da CAPES, assim como também aqueles que ingressaram agora, que dependem dessas bolsas para seguir seus projetos, é um outro problema que a gente precisa estar muito sensível a esse momento e, na medida do possível, tentar encontrar um meio termo para solucionar essa questão e reduzir da forma menos drástica e menos drástica possível essa situação que nós estamos passando. Por isso, é apenas um apelo que eu gostaria de pedir à professora Letícia, que, como nossa representante no programa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que tentasse sensibilizar, né, e verificar a possibilidade e a viabilidade disso. Então, é apenas um pedido. Não estamos ouvindo. Isso, seu microfone. Ok. Me desculpa. Obrigada, professor Rogério, pela sua colocação. Eu me inscrevi aqui para fazer um agradecimento a todos que estão vinculados à pesquisa e pós-graduação da UDESC. A gente está ainda num período de pandemia, todo esse período que estamos vivendo não está sendo fácil para ninguém, as demandas são inúmeras, na própria EPG é muita demanda que nós temos também, e nós estamos fazendo de tudo para que todo o processo continue andando da melhor forma possível, né? Entre erros e acertos, a gente pode estar errando em algumas coisas, mas eu acredito que estamos acertando em muitas coisas também. Então, fica o meu agradecimento, porque todos fazem parte de alguma forma, tanto os professores e professoras, quanto os técnicos, servidores que atuam lá nas secretarias. E esse diálogo, vocês podem ter a certeza que estamos sempre abertos para esse diálogo, como pela função dos levantamentos que já foram realizados pelo Danilo, que atua em secretaria, pelo conselheiro Danilo. Então, a gente está sempre aberto aqui para conversar, até porque a gente quer que as coisas andem
da melhor forma possível. Então, a minha colocação é nesse sentido. Ainda eu gostaria de colocar sobre o recurso PROAP, que é um recurso que é disponibilizado pela CAPES, e acabamos de receber um ofício sobre uma segunda parcela deste recurso do PROAP, né? Então, assim, eu sei que nós temos, digamos assim, uma burocracia a seguir para gastar este recurso, mas é interessante que a gente vá atrás, que busque gastar o recurso. Todos os centros, todos os programas receberam este recurso. Nós temos uma regulamentação que é própria da CAPES, que ela dá às universidades esta questão da gestão deste recurso, e nós estamos vinculados também às leis estaduais. Então, toda a questão de utilização, a questão de depois prestar contas deste recurso, a gente também deve seguir uma regulamentação estadual. Mas fica aqui o recado também no sentido de que nós temos disponível este recurso para utilização nesse período aí da pandemia, até porque o prazo dele é até 31 de maio de 2021. Então, era isto. Eu agradeço a todos pela presença nesta reunião do dia de hoje, e fica aí o meu abraço para todos também. Muito obrigada.